falar sobre o conceito de instrumentos financeiros. Mas antes disso, vamos conhecer as normas que tratam desse tema. Temos a IAS 32, CPC 39, que trata da apresentação dos instrumentos financeiros. Temos a IFRS 7, que é o CPC 40, que trata da divulgação dos instrumentos financeiros, da evidenciação de maneira detalhada nas notas explicativas. E temos também a IFRS 9, que é o CPC 48, que revogou a IAS 39, que é o CPC 38. O CPC 38 trata do reconhecimento e mensuração dos instrumentos financeiros e esse CPC foi válido até o dia 31 de dezembro de 2017. O que impulsionou essa substituição foi a crise financeira de 2008. Há 12 anos, o mundo passou por uma das piores crises financeiras. Essa crise ocasionou a quebra de diversas instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa. Após isso, os americanos e os europeus se reuniram e concluíram que os pronunciamentos contábeis sobre instrumentos financeiros, tanto os pronunciamentos internacionais quanto os pronunciamentos norte-americanos, tiveram grande influência nas causas da crise. Um dos principais problemas relatados durante a crise foi a alta complexibilidade da norma de instrumentos financeiros. Depois da crise financeira, o IASB foi pressionado para que emitisse uma nova norma contábil, que já não é mais tão nova assim. A versão definitiva foi emitida no final de julho de 2014 no ambiente internacional e entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2018, dando aí um período grande, mais ou menos de 3 anos e meio, para que as empresas se adaptassem a essa nova realidade, que é a IFRS 9, que trata dos instrumentos financeiros. Mas afinal, o que são instrumentos financeiros? Instrumentos financeiros é todo e qualquer contrato que gere um ativo financeiro para uma parte, enquanto para a segunda parte é gerado um passivo financeiro ou um instrumento patrimonial. Entendemos então que de um lado tem uma entidade com um ativo contratual, que representa o direito de receber caixa e equivalente de caixa ou outro ativo financeiro, e do outro lado tem a outra entidade com um passivo contratual, que representa a obrigação de entregar caixa, ativo financeiro ou título patrimonial. Vamos então entender melhor as características desses ativos e passivos financeiros. Ativo financeiro é todo caixa ou similar a caixa a ser recebido. Em geral, ele é recebido por meio de dinheiro corrente, mas ainda pode ser oriundo de direitos contratuais, como os empréstimos e mesmo as ações de determinada empresa. Ainda são considerados ativos os títulos patrimoniais de uma organização. Moeda ou caixa é um ativo financeiro porque representa um meio de troca e, portanto, constitui a base sobre a qual todas as transações são mensuradas e reconhecidas nas demonstrações financeiras. Um depósito de caixa em banco também é um ativo financeiro, porque representa o direito contratual do depositante de obter caixa junto ao banco ou de descontar cheque, reduzindo assim o saldo em favor do banco, que do outro lado tem um passivo financeiro ou a empresa detentora do ativo financeiro. Já o passivo financeiro são contas, empréstimos e duplicatas a pagar ou título de dívidas emitidas pela parte, ou seja, é uma obrigação via contrato a entregar um ativo financeiro para uma outra empresa que apresente potenciais condições financeiras desfavoráveis. Exemplos comuns de ativos financeiros e passivos financeiros que representam direito de receber caixa no futuro e obrigação contratual de entregar caixa no futuro são contas a receber e contas a pagar, notas a receber e notas a pagar,
empreste a receber e a pagar, títulos de dívida a receber e a pagar, entre outros. O direito contratual de uma parte de receber ou obrigação de pagar é sempre compensada pela correspondente obrigação de pagar da outra parte ou direito de receber. Ou seja, sempre haverá alguém com o direito a receber moeda ou caixa, de um lado, o detentor do ativo financeiro, e do outro lado, alguém com a obrigação de pagar moeda ou caixa, o detentor do passivo financeiro. Outro tipo de instrumentos financeiros é aquele para o qual o benefício econômico a ser recebido ou cedido é um ativo financeiro que não é caixa. Por exemplo, um instrumento de dívida pagável em título do governo que dá ao seu detentor o direito contratual de receber e ao emissor a obrigação contratual de entregar títulos do governo não por caixa. Os títulos são ativos financeiros porque representam obrigações do emissor, o governo, de pagar por caixa. O instrumento de dívida é, portanto, um ativo financeiro para o detentor e um passivo financeiro para o emissor. O direito contratual ou a obrigação contratual de receber, entregar ou trocar instrumentos financeiros constitui por si só um instrumento financeiro. Os ativos tangíveis, como estoques, instalações, terrenos e equipamentos, e ativos de direito de uso e ativos intangíveis, como patentes e marcas, não são direitos financeiros. O controle desses ativos cria a oportunidade de geração de caixa ou outro ativo financeiro, mas não dão direito ao recebimento de outro ativo financeiro ou caixa. Já o instrumento patrimonial é uma espécie de passivo financeiro. Sua particularidade está no fato de que ele ainda tem um resíduo dos ativos da empresa após a dedução de todos os seus ativos. Ou seja, a parte favorecida durante a transação recebe uma fatia da empresa que o cede, que pode ser, por exemplo, ações prontamente exercíveis ou mesmo patrimônio líquido. Oi pessoal, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre a classificação dos instrumentos financeiros. Como funciona, né? Então, segundo a norma antiga, que é o CPC 38, esses ativos financeiros, eles eram classificados, como vocês podem ver na imagem, né? Como eles eram mensurados, na verdade, como mantidos até o vencimento, empréstimos irrecebíveis, disponível para venda e mantidos para negociação. Com a implantação do CPC 48, a classificação ela foi simplificada e passou a ser pelo custo amortizado e pelo valor justo. E ainda quando elas são classificadas pelo valor justo, né, podem ter duas destinações, que é o resultado do exercício e outros resultados abrangentes. Já no passivo financeiro, né, não houve tantas mudanças não. Ainda prevalece a classificação por custo amortizado e valor justo. Aí vocês vão me perguntar assim, Juliane, como é que eu vou classificar esses ativos financeiros? Então, segundo o CPC 48, a entidade ela deve classificar os ativos financeiros como subsequentemente e mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo, que tem dois pontos para se basear, que é no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros e nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro. Outra coisa, o ativo financeiro ele só deve ser mensurado ao custo amortizado se duas condições forem seguidas, que é a primeira, o ativo financeiro ele deve ser mantido dentro do modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixas contratuais. E o outro é, os termos contratuais do ativo financeiro derem origem em datas especificadas a fluxos de caixas que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
Sabe, Salete, eu estava aqui pensando e cheguei à conclusão que não sei como acontece a classificação dos ativos e passivos financeiros e sei que o entendimento deles é de suma importância. Por que a senhora não tenta falar com o nosso contador, o senhor Roberto? Verdade, Salete, vou buscar ajuda. Olá, senhor Roberto, queria saber de você como eu devo classificar os ativos financeiros da minha empresa. Olá, Sara. A base da mensuração dos ativos financeiros deve acontecer de acordo com o custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo valor justo por meio de outros resultados, baseando-se sempre no modelo de negócio da gestão dos ativos financeiros e nas características de fluxo de caixa contratual do ativo. Entendi, senhor Roberto. Muito obrigado. E a classificação dos passivos financeiros. Como eu falei anteriormente, o CPC 48 ele não modificou muita coisa. Então vamos entender como é que funciona. A entidade ela deve classificar todos os passivos financeiros como mensurados subsequentemente e ao valor e ao custo amortizado, exceto por passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Porque esses passivos, incluindo os derivativos que sejam passivos, devem ser mensurados subsequentemente e ao valor justo. Até agora só falamos sobre classificação, Vamos agora entender a reclassificação dos ativos e passivos. A entidade ela não deve reclassificar qualquer passivo financeiro. Agora, ativo financeiro. A reclassificação dos ativos financeiros é permitida se a entidade mudar seu modelo de negócio para a gestão desses ativos financeiros. Aí é permitida. Caso contrário, não é permitido também. Bom, pessoal, agora vamos ver como esse assunto é cobrado em provas, Essa questão ela é da prova do CFC, Auditor Independente de 2010. A pergunta é a seguinte: conforme a NBC T 19.33, que é instrumentos financeiros, que é apresentação, um ativo financeiro e um passivo financeiro devem ser compensados e o montante líquido apresentado nas demonstrações contábeis quando e somente quando a entidade. Aí temos as alternativas. Letra A. Dispõe de um direito legalmente executável para liquidar pelo montante líquido e tiver a intenção tanto de liquidar em base líquida quanto de realizar o ativo e de liquidar o passivo simultaneamente. A letra B. Dispõe de um direito legalmente executável para liquidar pelo montante líquido, independentemente da intenção de liquidar em base líquida, ou de realizar o ativo e de liquidar o passivo simultaneamente. Será que é essa? Vamos ver. A letra C. Tiver a intenção de liquidar em base líquida ou de realizar o ativo e de liquidar o passivo simultaneamente, independentemente de direito legalmente executável, considerando a essência sobre a forma de das transações. E a letra D. Somente quando a entidade tiver a intenção de realizar o ativo e o passivo simultaneamente. E aí, vocês acham que a resposta é qual? Vamos ver qual é a resposta. Agora vamos entender a resposta. De acordo com o CPC, a compensação de ativo e passivo financeiro, ela deve acontecer de tal forma: o ativo financeiro e o passivo financeiro, eles devem ser compensados e o montante líquido apresentado nas demonstrações contábeis quando e somente quando a entidade dispõe de um direito legalmente executável para liquidar pelo montante líquido e se a entidade tiver a intenção tanto de liquidar em base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Então, a resposta correta é a letra B. A letra A é quase a mesma resposta, só que aí na segunda parte da resposta eles mudam alguma coisa. Então, a correta é a letra B. Caso fique em alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos responder mais uma questão. Essa é da prova de auditor independente de 2009. A banca foi o CFC, Então vamos lá. Entre as opções abaixo, assinale a que corresponde à expressão contrato a ser ou que possa ser liquidado com instrumento de capital próprio
da entidade e que seja instrumento financeiro não derivativo para o qual a entidade esteja ou possa estar obrigada a receber um número variável de instrumento de capital próprio da entidade. E aí, vocês acham que essa é qual a resposta? Ativo financeiro, passivo financeiro, ativo ou passivo financeiro e componente patrimonial que não se constitua em instrumento financeiro. Essa é muito fácil, né, minha gente? E a resposta certa é letra A, ativo financeiro. Os instrumentos financeiros devem ser utilizados em todas as empresas, sejam elas pequena, média ou de grande porte, como por exemplo, pequenas importadoras, prestadoras de serviços, instituições financeiras com adoção global, como também grandes transnacionais. Os instrumentos financeiros, eles variam conforme a complexidade das operações financeiras de cada negócio. São consideradas empresas de grande porte aquelas que apresentam um ativo total superior a 240 milhões ou que apresente uma receita bruta anual superior a 300 milhões e que sejam sociedades de ações fechadas. Segundo a IASB e a legislação brasileira, as empresas de grande porte elas devem apresentar o chamado Modelo Full de Contabilização IFRS, que nada mais é do que um relatório que deve apresentar os tópicos que foram cobrados na documentação e que deve ser apresentado anualmente. Algumas obrigatoriedades que são exigidas nesse relatório é o fluxo de caixa, o lucro por ação e as demonstrações contábeis intermediárias. Já as pequenas e médias empresas, elas também apresentam a IFRS Full, porém com menos exigências da que é cobrada para as grandes empresas. E são consideradas PMEs aquelas que apresentam um ativo de até 250 milhões ou apresente uma receita bruta anual de até 300 milhões. Um outro destaque que deve ser feito para esse tipo de empresa é que o seu relatório contábil ele deve ser apresentado de 3 em 3 anos. Antes de falar sobre os exemplos, eu gostaria de enfatizar com vocês sobre uma categoria existente nos instrumentos financeiros, especificamente no ativo financeiro, que são os derivativos. Os derivativos nada mais são do que um contrato existente entre duas partes, em que esse contrato e o seu preço ele depende do comportamento do mesmo no ativo. Ou seja, um derivativo, o valor do derivativo ele depende do ativo ou ele é derivado de um ativo ou de um grupo de ativo, como por exemplo, ações, moedas, títulos, commodities e dentre outros. E dentre as suas diversas finalidades, podemos citar a de proteção contra algum risco de mercado, a alavancagem de posição e a sintetização do comportamento dos ativos. Agora vamos para o exemplo. A empresa Natura Cosméticos S.A. é uma sociedade que utiliza os instrumentos financeiros derivativos e a mesma classifica os derivativos em duas categorias, o financeiro e operacionais. Os financeiros são derivativos contratados para proteger contra os riscos cambiais nas operações de financiamentos e de empréstimos denominados em moeda estrangeira.
Já os operacionais são derivativos contratados para proteger contra os riscos cambiais dos fluxos de caixa operacionais do negócio. Além disso, existe também alguns tipos de contrato de derivativo, como por exemplo, a DOL, que é um contrato derivado do preço do dólar, a CID, que é um contrato derivado do índice da Bovespa, a SOJ, que é um contrato derivado do preço da soja, e o Petrof 17, que é um derivado das ações da Petrobras. Olá a todos, bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Meu nome é Vânia, eu sou líder técnica do Departamento de Consultoria Contábil da IRCO. Estamos aqui com o Linares, sócio da IRCO, ele é especialista em instrumentos financeiros e avaliação de negócios, e nós vamos conversar um pouco sobre esses assuntos. Primeiro, instrumentos financeiros. Assim, cada vez mais os instrumentos financeiros eles têm evoluído para um nível de complexidade que tem requerido da contabilidade cada vez mais subjetividade, inclusive no julgamento para a classificação desses instrumentos financeiros. No ofício da CVM, que foi emitido em janeiro, o ofício 1 de 2019, tratando o fechamento das demonstrações financeiras, eles comentam sobre o conceito de compulsão econômica em relação à avaliação para a classificação desses instrumentos financeiros. Você pode falar para a gente um pouco sobre esse assunto? Parece até uma coisa de filosofia, né? Compulsão econômica em contabilidade. Certamente, obrigado, Vânia. Esse tema é realmente bastante controverso, porque é um tema que é uma tentativa dos órgãos reguladores de diminuir a subjetividade na avaliação desses instrumentos, porque realmente a complexidade dos instrumentos tem se elevado muito nos últimos anos. É evidente que nós temos percebido uma redução nos riscos que os instrumentos têm trazido para as operações, mas, por outro lado também, esses instrumentos estão cada vez com um número maior de gatilhos e proteções dentro do próprio contrato, e que quando a organização simplesmente avalia sobre o aspecto de compulsão econômica ou observando apenas os aspectos econômicos do instrumento, ela pode levar a uma característica quando, na verdade, ignorando os aspectos contratuais do instrumento. Só que dada a complexidade desses instrumentos, eles podem variar muito no tempo. E você conseguir determinar no momento da emissão ou no momento próximo à liquidação, na vida útil dos instrumentos, se eles deveriam ter uma característica, uma classificação ou outra classificação, é muito preocupante, porque ele pode mudar muito de acordo com o interesse do emissor. E as cláusulas que protegem o emissor podem fazer com que o julgamento seja alterado. Então, a preocupação da CVM é essa, de que você não leve apenas em consideração o julgamento econômico do instrumento, mas também leve em consideração os aspectos contratuais, sejam as cláusulas implícitas ou explícitas do próprio documento. E essa classificação sendo entre, por exemplo, dívida ou patrimônio, faz uma grande diferença na demonstração financeira das empresas, né? Certamente. Antes de se determinar a contabilidade, a gente precisa classificar o instrumento. E essa classificação é que vai dizer como que ele vai impactar o resultado ou o patrimônio da entidade. E isso afeta diretamente os resultados e a própria distribuição de dividendos das companhias. Olá, João, tudo bem? E aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Cara, graças a Deus estão melhores agora, né? Estão melhorando. Verdade, né? Agora que o cenário vem mudando, né? Até o IBGE publicou uma nota dizendo que nesse segundo semestre, finalzinho do segundo semestre aí,
houve uma melhora, tanto em relação à economia, né, das empresas, como a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus. Isso mesmo. Antes da pandemia, a empresa os negócios estavam indo muito bem, sabe? As receitas estavam lá em cima. Mas ali em meados de março para abril, desde que foi decretado o estado de calamidade pública, né, a empresa teve que realmente reduzir o funcionamento, reduzir a produção. A gente sofreu muito porque reduziu grandemente as receitas, tanto que tivemos que adotar a redução da carga de horário de trabalho do pessoal, tivemos que também adotar o plano de suspensão do contrato de trabalho, isso tudo a fim de manter o pessoal, né? Porque a gente tem essa responsabilidade com os funcionários. É uma realidade que as empresas, né, tiveram que adotar, porque, querendo ou não, o funcionário é um custo fixo. Então, assim, essa realidade é uma realidade vivenciada tanto aqui no Brasil como mundial, é algo novo, algo que trouxe, sabe, um cenário completamente inesperado. Então é algo que projeções não tinham como comprovar o que ia acontecer. Então a questão financeira e econômica mudou totalmente. Com certeza. De fato, a pandemia impactou o cenário financeiro e econômico de uma forma mundial, né? Não só no Brasil, né? Mas a gente podemos ver que, por conta da pandemia, o aumento da incerteza do negócio, os mercados financeiros foram impactados, a variação cambial foi impactada, a produção houve uma grande redução na produção, o consumo reduziu, ou seja, a pandemia causou um grande impacto, de fato, econômico e financeiro, de forma tal que as empresas, a liquidez das empresas entrou em um certo colapso, que as empresas agora não sabem se vão conseguir pagar os fornecedores não sabem mais se vão receber. Ou seja, atingiu de fato o fluxo de caixa das empresas, a liquidez, a capacidade de pagamento, e tantos outros fatores, né, que ocorreram com as empresas. E sem se falar que as empresas passaram a adotar, né, as medidas de segurança instituídas pela Organização, né, de Saúde. Então, de certa forma, isso lá ganha um custo. Então, você tinha um custo ali fixo por pessoa e agora você, naquele custo, você já vai ter um material de higienização, ou trocar as pessoas por máquinas. Então, de certa forma, isso reflete diretamente nas demonstrações contábeis. Com certeza, a gente se projetava por um crescimento, a gente se projetava por uma expansão, para a abertura de novas filiais, porém com essas incertezas é quase impossível a gente dizer como vai terminar o ano, como a empresa vai terminar. Mas temos certeza que, como eu disse antes, está melhorando, né? Graças a Deus. Sim. Infelizmente, a pandemia, né, ela gerou várias consequências e uma delas é o fechamento de várias empresas. Segundo o IBGE, essas empresas são mais ou menos 700 mil, então é um número realmente grande. E essas empresas, a maioria delas são de pequeno porte. Então, são empresas fundamentais para a economia do país, porque são empresas que geram economia local, gerando renda familiar e trazendo benefícios para a região. Com certeza, 700 mil empresas é uma fatia muito grande da quantidade de empresas que a gente tem no nosso país hoje, né? E a gente pode pensar que, consequentemente, e exponencialmente, a quantidade de pessoas desempregadas também aumentaram, né? Você tem aí 700 mil empresas fechadas durante a pandemia, mas eu estava dando uma olhada no site do Ministério da Economia nos últimos dias e, por consequência do fechamento da empresa durante a pandemia, chegou a uma marca de um pouco mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país. A gente pode ver no gráfico no site do Ministério da Economia que o maior pico
de desemprego foi no início da pandemia, ali em março, abril, maio. Ou seja, uma grande parcela da sociedade desempregada por consequência do coronavírus, né? E consequentemente também, como a gente tinha conversado antes, que com o aumento da incerteza, houve um impacto na taxa da variação cambial, né? A gente pode ver também isso, eu tirei do site do Ministério do Banco Central, na verdade, que o dólar vem num constante crescimento. A gente pode ver que de janeiro até, acredito que até setembro, o dólar só vem crescendo, aumentando, e o real sendo desvalorizado. Isso, consequentemente, impacta nas demonstrações financeiras das empresas que têm investimento no exterior. Sim, verdade, até porque essas demonstrações elas terão que ser reajustadas, né, de acordo com a variação. Então, é algo que vai impactar de forma significativa em relação à projeção de todas as empresas. Então, essa parte financeira, essa parte de liquidez, ela engloba, então a variação em si, ela, de certa forma, ela é prejudicial para aquelas empresas que exportam. É bom, porque ele vai ganhar mais, mas para aquelas empresas que importam, isso é terrível. Então, você vai acabar pagando quase 30% a mais, então é um valor, é um percentual que reflete diretamente no produto, diretamente na cadeia e toda a estrutura do patrimônio. Por outro lado, João, a gente a gente falou aqui nos pontos negativos, que de fato a pandemia ela causou, porém, a gente pode destacar também alguns pontos positivos por conta da pandemia, né? Como você falou mesmo no início, as empresas precisaram realmente se readaptar dentro do novo cenário, né? A gente pode citar, por exemplo, o crescimento pelo serviço, da demanda do serviço de comunicação e informação. Como as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, precisaram se adaptar. Passaram a trabalhar muita gente no home office. Sendo assim, precisaram investir em comunicação e informação, como notebook, aumento de velocidade da internet, né? A gente pode também citar, por conta da pandemia, como ponto positivo, o aumento da demanda do serviço de transporte, em todos os sentidos. Porque como as pessoas não estavam tendo acesso à loja física, as pessoas passaram agora a comprar no e-commerce, ou seja, fazer a compra de forma online. Ou seja, gerando mais demanda pelo serviço de transporte, né? Isso sem falar também do delivery, que podemos ver aí que a demanda pelo delivery aumentou muito. As pessoas não podiam mais ir para o restaurante, não podiam mais sair, trocar de alimentação no shopping, agora passavam a solicitar para o aplicativo. Eu trouxe até um exemplo que eu tirei do site da Mobis, que é uma plataforma que gerencia a vida financeira pessoal das pessoas. E é interessante que ela fala que o presidente da Mobis, ela fala que durante a pandemia houve um aumento pela demanda no delivery de cerca de 94%. Isso as pessoas pedem comida pelo iFood, Uber Eats, tantos outros aplicativos. Seguindo essa linha de pensamento, em relação ao e-commerce, no Jornal do Comércio ele cita, né, que as Casas Bahia, Via Varejo, ela no primeiro trimestre ela teve um lucro. Então, isso já era da pandemia, né? Isso. Por mais que alguns setores tiveram a sua economia, a sua receita de venda reduzida, por outro lado, essa parte do e-commerce, do transporte, da questão virtual aumentou. Então, a Via Varejo, seguindo esse patamar, ela teve um lucro de 13 milhões e nesse lucro ele foi refletido através da venda
em seu site. E essa venda, ela, através do site, refletiu 27%. Então, dessa receita total, desse lucro de 3 milhões, se deu justamente por conta da venda online. Então, de certa forma, são parâmetros que as empresas se adaptaram e, sem se falar na questão do novo tipo, né, de trabalho. Então, isso impacta a demonstração do resultado, né? Sim. Você vai ver ali um lucro influenciado pela nova demanda para a compra online, né? Isso. Realmente de certa forma, tudo acontece conduzido por esse novo cenário. Então, são fatores que as empresas, elas se adequam. Então, ela teve que investir também em formação, como foi dito, né? Em questão de compra, de compartilhamento. Então, essa parte gerou um lucro, mas esse lucro se deu também por conta de investimentos. Então, de certa forma, isso vai refletir diretamente na visão da empresa. Quais são os benefícios que a tecnologia traz e de que forma ela foi uma carta, um coringa em meio à pandemia. Então, é algo a se pensar, a botar em pauta. É interessante porque a gente tinha falado dos pontos negativos, né, na pandemia, no meio das organizações. A gente citou que tinham sido fechadas cerca de 700 mil empresas no Brasil. É um número realmente muito alto. Porém, em contrapartida, a gente pode ver no site do Ministério da Economia, no site do IBGE, inclusive tem uns gráficos lá, onde mostra que a quantidade de empresas abertas durante a pandemia chegou a ser um pouco mais de 2 milhões de empresas. Ou seja, apesar do fechamento de uma grande quantidade de empresas, houve quase pouco mais, na verdade houve muito mais do que o dobro de empresas abertas durante a pandemia. Tudo bem que a maioria delas são empresas de MEI, mas são empresas que estão gerando faturamento, estão gerando renda, gerando emprego. Ou seja, houve, por conta da readaptação, houve um superávit de empresas abertas durante a pandemia. Então, em relação a essa diferença, né, entre fechamento, abertura de empresa, como proceder em relação ao Covid, como as empresas, a contabilidade ajuda as empresas a seguir, a avançar em decorrência desse vírus? Qual é a visão da contabilidade em si? O que é que ela fala sobre isso? A gente falamos que a pandemia repercutiu no cenário tanto na liquidez, tanto no financeiro como no econômico das empresas. E a contabilidade tem um papel de expressar isso, de evidenciar todo esse impacto causado pela pandemia. A gente pode dar um exemplo do CPC 47, que trata dos instrumentos financeiros. O CPC 47, ele fala que a empresa, ela pode, que possui instrumentos financeiros, pode fazer uma contabilização de perda de crédito de difícil liquidação. Essa, que a gente chama de PCDL, ela é feita por estimativa. Certo. Mas eu lhe digo, e como fazer uma estimativa de uma perda de crédito diante de uma grande incerteza vivenciada? O IASB ele publicou algumas orientações sobre a IFRS número 9, que no Brasil é o CPC 47, orientando como a empresa deveria fazer essa estimativa. Porque a gente sabe que essa conta PCDL, ela fica abaixo da conta de duplicadas a receber, e ela é uma conta redutora. Ou seja, essa estimativa que a empresa vai fazer, ela deve estar de forma precisa, deve ter embasamento, deve ter fundamento
porque isso vai refletir na demonstração da empresa, né? E a gente pode citar também, por exemplo, diante de tudo que vem acontecendo, que os contratos com clientes, alguns foram quebrados, alguns foram suspensos a cobrança, ou seja, as alterações das cláusulas contratuais, isso tudo impacta diretamente nas demonstrações, tanto do balanço patrimonial como do DRE e fluxo de caixa. E a contabilidade ela necessita, ou eu posso lhe dizer com toda segurança, que no ano de 2020, no fechamento, todos os balanços de todas as empresas, se nas suas notas explicativas não estiver lá o termo efeitos da Covid-19, alguma coisa tem errado aí. Pegando esse contexto, né, da IASM, outros órgãos reguladores como o CVM, o próprio CFC, eles trouxeram notas explicativas, né, de como proceder em virtude do Covid. Então, essas notas, elas trouxeram informações e trouxeram mudanças em alguns CPCs. Você pode trazer como exemplo algum CPC que houve alteração, houve alguma agregação a esse CPC? Não, com certeza. Da mesma forma que o IASM, como você mesmo disse, ele publicou algumas notas referentes a orientações e como a contabilidade deveria proceder dentro do contexto do coronavírus, em maio de 2020 já, durante a pandemia, o IASM fez uma pequena alteração no CPC 06, que trata de arrendamentos. O que traz esse novo texto? O IASM disse que os arrendatários deveriam contabilizar os benefícios recebidos por conta do efeito da pandemia. Por exemplo, o aluguel, algumas pessoas, as pessoas locatários suspenderam o pagamento, reduziram o valor da parcela. E tudo isso deve estar evidenciado na demonstração contábil. Ou seja, o IASM abriu essa alteração para que as pessoas que utilizam o setor de arrendamentos pudessem contabilizar os efeitos da pandemia. A gente pode citar também, por exemplo, eu não digo como uma alteração, mas algo que foi explanado, que foi o CPC 20, que trata do custo de empréstimo. Sim. Ou seja, o que esse CPC fala? Foi explanado, na verdade, foi publicado pelo CFC, que o custo de empréstimo, a capitalização do empréstimo adquirido para investimento em novo ativo deveria ser suspenso enquanto o ativo não estivesse concluído. Ou seja, se durante a pandemia, pouco antes da pandemia, a empresa tivesse adquirido um empréstimo para financiamento de um investimento, por exemplo, na expansão da fábrica, compra de um equipamento, a capitalização durante o período em que o término desse ativo, da construção, da aquisição desse ativo, não tivesse ocorrido por conta da pandemia, a capitalização dos juros do empréstimo deveria ser suspensa. É até interessante, eu não sei se as pessoas têm esse conhecimento, mas foi algo publicado também pelos órgãos reguladores que você falou, né? Sim. A gente pode falar também da CPC 47, que fala da receita de contrato de clientes. A gente sabe, como a gente mesmo falou, né? As receitas das empresas reduziram. Isso por quê? Porque contratos foram quebrados e todas as alterações perante esses contratos, eles devem estar também sendo expostos, evidenciados na demonstração contábil, nas nossas notas explicativas. Além de todos os CPCs já citados, que devem ser observados durante esse momento, né, no fechamento das demonstrações financeiras, a gente deve também observar o CPC 16, que trata
trata de estoque, né, do valor realizado líquido. A gente também deve ser observado o CPC 27, que trata de imobilizado, né, que mesmo a gente sabe que muitas empresas passaram um tempo com seu ativo parado, sim, máquinas, equipamentos, veículos, mas mesmo eles não estando sendo utilizados no momento, a depreciação deve continuar sendo feita como se tivesse sido dado. Assim diz o CPC 27, né? O CPC também, o CPC 46 também deve ser observado, que trata do valor justo, e sabemos que dentro do contexto a pandemia vai influenciar no valor justo, no valor do mercado dos bens, produtos e serviços. Sim, é interessante frisar, né, os CPCs como as normas, porque eles são, de certa forma, um manual do contador. Eles direcionam a estrutura do balanço. Então, é importante estar atento, observar essas mudanças ou essas agregações, porque você se atualiza em cima do conteúdo, em cima das normas, das leis, como também você oferece um serviço mais confiável. Por isso informação confiável, né? Por isso que o contador, nesse cenário, ele é fundamental, pois ele se tornou um médico das empresas e de seus clientes. Isso é verdade. Não é à toa que o contador, ele já vinha com a visão já de trazer ferramentas que possibilitavam dar informações mais precisas, como a IA, né, a inteligência artificial, tendo sistemas integrados. E hoje no mercado dispõe de vários sistemas que trazem uma confiabilidade em relação às demonstrações. Então, o papel do contador ele é importante e, assim, em decorrência de tudo que aconteceu, hoje os empresários estão mais ativos em relação à procura do contador para tomar decisão, busca a informação mais precisa para comprar algo, para vender algo. Então, em meio a tudo isso, o papel do contador ele se tornou fundamental e vamos dizer que o papel do contador é fundamental, né? Tudo isso também vitável em relação à contabilidade da empresa. Então, assim, o investimento em consultoria, em auditoria contábil é fundamental e vital, né? Para que a empresa ela possa não somente recuperar em decorrência dos prejuízos, de tudo, mas como fazer uma projeção. Então, assim, temos vários profissionais na área e, assim, vamos deixar aqui essa visão, né, de que a contabilidade, em meio a tudo isso, é um fator decisivo. Não somente para os empresários, mas para a economia local, economia nacional e mundial. Então, com isso, feita essa explanação de tudo que aconteceu, a gente encerra por aqui. Então, agradeço por todo o conhecimento passado, por toda a informação e que possamos esperar melhoras, né? Porque o cenário ele vem mudando. Então, a perspectiva, a projeção é de que tudo isso passe e que a empresa ela siga, né, de acordo com o princípio da continuidade, então ela continue nos seus processos. Com certeza, que esperamos dias melhores, né? Sim. E a contabilidade vai fazer as empresas chegarem lá. Sim, toda a diferença. É coronavírus? Não passe pra ninguém não, eu que quero falar com você, boca de 09. Ô coronavírus, nossa, eu vou te pedir uma coisa só. Se saia!